Você já sentiu aquela raiva silenciosa depois de uma provocação que te desmontou por dentro, enquanto por fora tentava manter a pose? Já passou horas remoendo o que deveria ter dito ou como poderia ter reagido se tivesse mantido a calma? Se isso soa familiar, é porque você está travando uma guerra invisível todos os dias. E o pior, entregando as armas de bandeja. Tem gente que te cutuca não porque te odeia, mas porque sente que pode te controlar. E cada vez que você responde com raiva, cada vez que se justifica, você dá exatamente o que eles querem, o seu controle. Esse vídeo não é só sobre aprender a lidar com provocações. É sobre dominar qualquer um que tente te desestabilizar, sem levantar a voz, sem perder a razão. São 7 técnicas estoicas afiadas, construídas para te transformar em alguém que não apenas resiste, mas impõe respeito. Se você já se cansou de ser o alvo fácil, de sentir que todo mundo sabe onde apertar para te fazer explodir, então você precisa assistir isso até o final. Não esquece de curtir, se inscrever e comentar aqui embaixo qual dessas provocações mais te tira do eixo. E tem um conteúdo exclusivo esperando por você no comentário fixado. Agora respira fundo e se prepara, porque o jogo vai virar. Vamos começar. Pare de entregar seu controle de bandeja. Imagine a seguinte cena. Você está num ambiente cheio de gente e alguém solta uma indireta, daquelas que vem com um sorriso falso e veneno nas palavras. Antes que você perceba, seu rosto já mudou, sua voz se alterou e você responde no impulso, tentando se defender ou se impor. Depois, no silêncio do quarto, vem aquela sensação amarga. Por que eu reagi daquele jeito? Por que eu entreguei tudo tão fácil? Esse momento aparentemente pequeno é o que te faz refém, e você nem percebe. A verdade é que quem te provoca não está em busca de uma conversa, está em busca do seu desequilíbrio. Quer te ver perder o controle, quer que você se queime por dentro, enquanto ele ou ela sai como quem não fez nada demais. E você, nesse ciclo repetido, se torna previsível. Reage, explode e depois se arrepende. É nesse padrão que você está sendo manipulado sem perceber. O que você precisa entender de forma urgente é que sua primeira reação é o maior sinal de fraqueza ou de força. O provocador mede sua vitória nos seus primeiros 3 segundos. Se você levanta a voz, muda o tom, perde a compostura, ele venceu. Você pode até achar que se impôs, mas não, você foi dominado. Porque reagir sem pensar é agir como um fantoche das emoções alheias. Dominar esse impulso exige mais do que autocontrole. Exige que você entenda que silêncio e neutralidade são escolhas estratégicas. Quando você não reage, você força o outro a se perguntar: por que ele não respondeu? Por que não caiu na minha armadilha? Essa dúvida se torna um desconforto maior do que qualquer resposta agressiva que você poderia dar. É nesse ponto que o jogo começa a virar. Quando você entende que não precisa provar nada, não precisa se justificar e muito menos perder energia tentando se defender de ataques baixos. Você assume o controle quando decide não entrar no jogo. O seu verdadeiro poder está em olhar uma provocação nos olhos e deixar ela morrer no vazio do seu desprezo. Essa mudança de postura confunde. O provocador sente que perdeu a peça principal do tabuleiro, sua reação. E quando ele percebe que já não controla mais seus gatilhos, que não te tira mais do eixo como antes, ele perde o gosto de tentar. E você, em silêncio, venceu. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma ainda mais cruel e elegante de punir quem tenta te provocar? Uma atitude que não exige palavras, nem reação, apenas a sua frieza mais calculada. Vamos falar sobre isso agora. Existe um tipo de dor que corrói o ego de quem provoca, a indiferença fria e consciente.
Nenhuma palavra machuca mais do que o silêncio carregado de desprezo. Porque quem provoca, no fundo, implora por atenção. Quer ver a sua reação, quer sentir que ainda tem algum poder sobre suas emoções. Mas quando você passa por essa pessoa como se ela fosse um vulto, quando olha sem ver, quando escuta sem ouvir, algo quebra lá dentro. O jogo perde o sentido. A provocação morre na garganta. Ignorar não é fraqueza, é a resposta dos fortes. Mas não se trata de simplesmente virar o rosto e fingir que não ouviu. Trata-se de uma postura, um desprezo que carrega inteligência e frieza, uma ausência calculada de resposta, onde o provocador sente que não é nem digno do seu tempo, do seu olhar, da sua atenção, e isso dói mais do que qualquer ofensa. Porém, para alcançar esse nível de domínio, é preciso rasgar o desejo de provar que está certo, de se defender, de mostrar sua versão, porque esse desejo de justificar é o que ainda te prende ao jogo. Enquanto você quiser que te entendam, você ainda está envolvido. E enquanto estiver envolvido, está vulnerável. O desprezo só é total quando você decide que o outro já não importa mais. Essa atitude não precisa ser anunciada. Não há necessidade de drama. Basta mudar a forma como você se comporta. Respostas curtas, olhares neutros, ausência de interesse. O provocador começa a sentir que perdeu algo, mas não entende exatamente o que. É essa confusão que gera inquietação. Ele se pergunta, por que não reage mais? Por que parece que não se importa? O que mudou? E aos poucos, a pessoa que tentava te dominar se vê mendigando por sua atenção. Aos olhos de quem assiste de fora, essa postura não passa despercebida. É respeitada, porque transmite uma autoridade silenciosa, algo que não se aprende em livros, nem se compra com palavras bonitas. É o tipo de presença que diz, não preciso provar nada a ninguém, e esse tipo de frieza é raro, e quando é real, impõe respeito. Mas há um detalhe importante, essa postura só funciona quando vem de dentro, quando não é encenação, quando você realmente sente que não precisa mais se desgastar com gente pequena. E é aí que você começa a transformar sua presença em algo poderoso. Não pelo que você diz, mas pelo que você se recusa a dizer. Agora, imagine o que acontece quando, além de ignorar, você encara com firmeza, sem desviar o olhar, sem tremor algum. Imagine o impacto psicológico de uma presença que não fala, mas também não cede. O tipo de olhar que não precisa de palavras para dominar. É sobre isso que falaremos agora. Há algo desconcertante em ser encarado com frieza. Não com ódio, não com raiva, mas com aquele olhar que atravessa e deixa claro que o outro não tem mais nenhum impacto. É como se a presença dele fosse irrelevante, um ruído distante. E quando isso é transmitido apenas com o olhar, sem levantar a voz, sem mover um músculo a mais, o efeito psicológico é devastador. O provocador sente que perdeu e não consegue disfarçar. Quem tenta te provocar espera uma reação explosiva, um descontrole, uma expressão de raiva ou nervosismo. Mas quando, no lugar disso, recebe um olhar firme, direto, como se estivesse diante de algo insignificante, o script que ele ensaiou na mente falha completamente. Esse tipo de olhar carrega uma mensagem silenciosa. Você não me intimida, você não tem esse poder. E o mais interessante é que não há argumento contra isso, porque não há palavras a serem combatidas. É apenas presença. O erro que muitos cometem é desviar o olhar, é evitar o confronto visual com medo de parecer frágil ou desconfortável. Mas o verdadeiro domínio emocional está justamente em sustentar o olhar, não com agressividade, mas com uma calma que desarma. O provocador sente a firmeza na sua postura, percebe que você não está tentando provar nada. E isso é o que mais fere o orgulho dele, não conseguir te tirar do eixo. E o melhor, você não precisa fingir ser alguém que não é,
Só precisa entender que aquele que consegue controlar o próprio corpo, o próprio olhar, já venceu a guerra antes mesmo da primeira palavra ser dita. A provocação se torna um espetáculo vazio quando não encontra plateia. E o olhar firme é a cortina que fecha o teatro. Mesmo que por dentro algo ainda tente se agitar, ainda que exista aquela vontade de responder, de se impor, sustente o olhar. Isso te treina e com o tempo, o que era esforço vira natureza. Você deixa de apenas parecer no controle e passa a realmente estar. É assim que você para de dançar conforme a música dos outros. Mas e quando o outro tenta te enredar com palavras? Quando a provocação não vem só no olhar, mas no discurso? Aí entra o próximo erro fatal que a maioria comete: tentar se explicar. E é aí que o jogo volta para as mãos do inimigo. Está na hora de entender por que justificar-se é se ajoelhar emocionalmente. Você já percebeu como em certas discussões, quanto mais você tenta explicar, mais parece que está se afundando? Você fala, repete, argumenta, e no final, a outra pessoa continua te olhando com aquele ar de deboche, como se nada do que você dissesse fosse suficiente. É nesse momento que surge a exaustão. Não só por tentar ser compreendido, mas por perceber que, no fundo, a outra pessoa nunca esteve ali para entender nada. Ela só queria te colocar contra a parede. A verdade é dura. Quem te provoca não quer ouvir sua versão. Quer te ver desconfortável. Quer te ver se justificando, tropeçando nas palavras, se embananando tentando explicar seu lado. E cada vez que você faz isso, se afasta um pouco mais da sua própria dignidade. Porque o ato de justificar demais revela que você ainda busca aprovação. E quem sente essa necessidade se torna presa fácil para manipuladores. É preciso aceitar que nem todo mundo merece uma resposta. Que em muitos casos, o silêncio e o desprezo dizem mais do que 1000 justificativas. Quando você para de se explicar, você corta a linha que o outro usa para te controlar. Você se coloca num patamar diferente. A mensagem que você envia é simples e poderosa. Não estou aqui para ser entendido por quem já me julga. A partir desse momento, a sua postura muda. Você fala menos, observa mais. E quando fala, suas palavras não vêm com a ansiedade de ser aceito, mas com a tranquilidade de quem sabe quem é. Isso incomoda profundamente quem vive de provocar os outros, porque eles perdem a capacidade de te atingir. O que antes era um gatilho, vira apenas ruído. Essa mudança começa no próximo conflito. Quando alguém te pressionar, te questionar de forma hostil, respire e observe. Evite cair na armadilha de explicar tudo. Use frases curtas, respostas neutras. E, se necessário, diga apenas: acredito que não adianta eu me explicar. Pronto, é isso, você corta o ciclo no meio e, o mais importante, preserva sua energia. E se você acha que isso não funciona, experimente. O silêncio firme, a ausência de justificativa, isso confunde, frustra, desmonta, porque o provocador espera drama, espera discurso, espera reação, e quando não recebe nada disso, perde o chão. Mas às vezes, o silêncio por si só não basta. É preciso aprender a devolver com elegância aquilo que te foi atirado, sem se sujar no processo. E é aí que entra o poder de uma resposta calculada, enigmática, que desarma sem precisar levantar a voz. Tem algo que poucos percebem. O verdadeiro controle não está em falar mais rápido ou mais alto, mas em escolher como e se vai responder. E muitas vezes o silêncio vale mais que qualquer palavra. Mas quando a resposta vem, ela pode ser sutil, enigmática, até desconcertante. E é nesse território que o poder muda de mãos. Pensa nisso. O provocador faz a pergunta esperando o seu velho roteiro. Espera que você se defenda, que perca a calma, que reaja como sempre reagiu. Mas dessa vez, algo é diferente. Você solta um "será que é isso mesmo?" Ou talvez um "interessante você pensar assim",
E para por aí, sem tom agressivo, sem pressa. Só uma dúvida plantada, uma resposta que não entrega nada, mas que deixa o outro com a sensação de que perdeu alguma coisa no meio do caminho. E então vem o silêncio, não aquele constrangido, mas o que pesa, o tipo de pausa que obriga o outro a encarar o próprio veneno. E nesse espaço, algo muda. O jogo não gira mais em torno da sua reação, mas da insegurança que você deixou no ar. Você não se explicou, não se defendeu, não atacou, só deixou uma pulga atrás da orelha. E o desconforto agora é todo do outro lado. Esse tipo de resposta, ou ausência dela, exige inteligência emocional e coragem, porque vai contra o impulso natural de rebater. Mas também exige algo mais profundo, a consciência de que você já não está mais no mesmo nível do confronto. Você não está ali para vencer uma briga, está ali para mostrar que nem vale a pena entrar nela. Isso é poderoso, é raro, porque a maioria das pessoas ainda vive na lógica da resposta imediata, ainda acredita que o silêncio é fraqueza, que não responder é se submeter. Mas quem entende o valor do mistério, do desconcerto, da ironia suave, esse aprendeu a dominar o campo invisível da guerra psicológica. Experimentar isso no dia a dia muda tudo. Da próxima vez que te provocarem, não se apresse. Respire, olhe nos olhos, solte uma frase que não entrega nada e observe. Veja como a atmosfera muda, como o outro perde o ritmo e como você, mesmo em silêncio, domina. Mas o que fazer quando o provocador tenta te prender em padrões, sempre esperando a mesma reação, sempre tentando te ler como um livro aberto? Nesse ponto, previsibilidade é seu maior inimigo. E o próximo passo é quebrar isso por completo. Toda vez que alguém te provoca e você reage da mesma forma, algo dentro de você morre um pouco, porque a repetição desse ciclo te faz sentir preso, como se estivesse num filme onde já conhece o final, e ainda assim continua assistindo. É como se as pessoas soubessem exatamente onde apertar quando falar, o que dizer, e você, sem perceber, entrega sempre o mesmo script. Isso cansa, isso esgota, e mais do que isso, te enfraquece. Mas existe um ponto de virada, um momento em que você para e decide que não vai mais se comportar como esperam, que não vai mais permitir que te leiam com facilidade, que a sua postura agora será um território novo, desconhecido, desconcertante. Quando isso acontece, o poder muda de lado. O que antes era previsível, agora se torna ameaça. Porque o imprevisível assusta, e quem não consegue prever sua reação perde o controle. Romper com padrões exige coragem. É como sair de uma cela invisível. A maioria está tão acostumada a reagir sempre do mesmo jeito que nem percebe o quanto está presa. Mas quando você quebra esse ciclo, quando surpreende com calma, onde antes havia grito, com ironia, onde antes havia raiva, com silêncio, onde antes havia confronto, você muda a história inteira. E quem te observa sente que algo mudou e começa a te enxergar diferente. Aplicar isso na vida real é mais simples do que parece. Da próxima vez que for provocado, pare, respire, pergunte a si mesmo: o que esperam que eu faça agora? E então, faça o oposto. Responda com gentileza, com desinteresse, com neutralidade, ou melhor ainda, com um sorriso que ninguém esperava. O tipo de reação que desmonta porque foge totalmente do roteiro que escreveram para você. Aos poucos, você deixa de ser previsível e passa a ser um mistério. E quem não consegue mais te prever, começa a te respeitar, porque não sabe o que vem a seguir, porque não sabe mais onde te atingir. E esse respeito, mesmo que não seja admitido, é sentido. E é ali, nesse território novo, que você se reencontra com algo que talvez tenha esquecido: o poder de não se encaixar no molde de ninguém.
Mas e quando você alcança esse nível de domínio, essa frieza que confunde, que intimida, que impõe respeito, o que fazer com isso? Como usar essa nova postura sem cair na arrogância ou na solidão? A resposta está no próximo e último passo: transformar esse autocontrole em presença admirável. Já te fizeram acreditar que ser frio é ser insensível, que manter a calma é sinal de fraqueza, que não reagir na hora é covardia. E por isso, você tentou provar que sente, que se importa, que tem razão, e acabou se perdendo em reações que não representavam quem você realmente é. Mas a verdade que ninguém te contou é que manter o controle em meio ao caos é um dos maiores atos de força que alguém pode demonstrar. Quantas vezes você se sentiu pequeno por não conseguir responder à altura? Quantas vezes carregou a culpa por ter explodido? E depois, sozinho, sentiu vergonha, arrependimento, raiva de si mesmo? Isso não é fraqueza. Isso é cansaço. É sobrecarregar nas costas o peso de querer ser respeitado e não conseguir. Mas mesmo assim, você segue tentando. E isso já te faz mais forte do que imagina. A frieza que estamos falando aqui não é apatia, é inteligência, é estratégia, é saber exatamente quando agir e, mais ainda, quando não agir. É olhar nos olhos de quem tenta te derrubar e, com um gesto calmo, mostrar que não precisa se rebaixar para vencer. E isso, por mais difícil que pareça, está ao seu alcance. Não importa quantas vezes você perdeu o controle até agora. A cada nova provocação, você tem a chance de reescrever quem você é. Aos poucos, você vai sentir que não precisa mais provar nada para ninguém. Que seu valor não está nas palavras que grita, mas no silêncio que impõe. Que seu respeito não será comprado, mas conquistado. Com firmeza, com dignidade, com uma postura que deixa claro: eu não me rendo a qualquer um. E essa transformação começa dentro. Começa na decisão de nunca mais entregar sua paz para quem não merece. Quando você se posiciona com essa frieza admirável, o mundo ao redor muda. As pessoas notam, os provocadores recuam, os manipuladores perdem o controle e você, finalmente, sente o gosto da liberdade. Não é sobre ser inalcançável, é sobre ser sólido, inabalável, como uma rocha no meio da tempestade. E isso é raro, isso é poderoso. Você não chegou até aqui por acaso. Se ainda está assistindo, é porque dentro de você existe uma força que talvez tenha sido abafada por anos, mas nunca se apagou. E agora ela está despertando. Agora é sua vez de parar de correr atrás de respeito e começar a ser alguém que impõe respeito sem precisar pedir. Mas essa transformação não termina aqui, ela só está começando. E agora, na conclusão, eu vou te mostrar como aplicar tudo isso de forma prática e definitiva no seu dia a dia. Você aguentou mais do que devia, engoliu palavras, suportou provocações, travou batalhas internas sem que ninguém percebesse, e mesmo assim continuou. Isso já te faz gigante, mas chegou a hora de parar de sobreviver e começar a dominar. Não com gritos, não com impulsos, mas com postura, com inteligência, com aquela frieza que só os fortes de verdade conseguem manter. Tudo o que você ouviu até aqui não é teoria vazia, é arma. E agora ela está nas suas mãos. A partir de hoje, cada vez que alguém tentar te tirar do eixo, lembre-se, você tem escolha. Você pode reagir como antes, ou pode assumir o controle e fazer o mundo te olhar diferente. Porque quando você muda, tudo muda. Quem te provocava perde força. Quem te subestimava começa a te respeitar. E quem duvidava, silencia. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Sua presença vai falar por você. Sua calma vai intimidar. Seu silêncio vai valer mais do que qualquer argumento. E a sua frieza? Ela vai ser a sua armadura. O mundo não respeita quem explode, mas quem se domina. E você está pronto para isso.
Agora comenta aqui embaixo. Quem domina a si mesmo, domina tudo. Escreva essa frase e prove para você mesmo que essa mudança começou agora. Mostra que você está decidido a não ser mais fácil de ler, fácil de atingir, fácil de manipular. Lembre-se, a dor que você sentiu até hoje foi seu campo de treinamento e agora chegou o tempo da virada. Seu respeito não será mais negociado, ele será imposto, em silêncio, com postura, com presença. Obrigado por ter assistido até aqui. Você é mais forte do que imagina e o mundo ainda vai sentir isso. Agora clica no vídeo que está aparecendo no card. Ele vai te dar a continuação exata desse conteúdo. E não se esquece, tem um material exclusivo nos comentários fixado esperando por você. Nos vemos lá.